O senador Carlos Viana, da tribuna do Senado, fez um desabafo e um alerta sobre o esfacelamento do Estado de Direito no Brasil. O senador lembrou a responsabilidade dos parlamentares em ouvir a população e atender às suas necessidades e demandas. Carlos Viana apontou que o que vem ocorrendo é o contrário. Aos pedidos da população, o establishment vem respondendo com crescentes arbitrariedades e com perseguição. O senador disse: "Nós não podemos responder aos ataques à democracia com arbitrariedade jurídica. Uma república precisa respeitar as suas leis e o seu processo penal." Viana descreveu horrores que viu nas prisões em massa e no tratamento concedido aos presos, com total desrespeito aos direitos e garantias fundamentais. Ele questionou: "Onde é que nós estamos, senador? Um ministro tomando a justiça sozinho neste país. Nós não podemos responder aos ataques à democracia com arbitrariedade jurídica." O senador Carlos Viana denunciou ainda arbitrariedades da FUNAI em total desrespeito à liberdade de religião, que é outra liberdade que vem sendo duramente atacada no Brasil. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, terem agido nos limites de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Também vem sendo denunciado pela imprensa internacional. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residência de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que Silveira voltou a ser preso por suposta violação a medidas cautelares ligadas a um processo que foi extinto pela graça presidencial. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm seus bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo, Amando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos.
Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei e requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há quase 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada dia após dia, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela para doar à empresa Raposo Fernandes ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhores e senhoras que nos assistem, eu tenho até um discurso pronto aqui, mas vou falar usando a minha indignação e usando o meu coração como brasileiro que veio para a política com a esperança de que nós possamos responder por dias melhores para esse país. E o que nós temos visto, Rodrigo Cunha, meu colega senador, você que é do direito, como meu filho, hoje, deputado Samuel Viana, que chegou à Câmara dos Deputados, me acompanhando pelo exemplo do pai, nós não podemos responder aos ataques à democracia com a arbitrariedade jurídica. Uma república precisa respeitar as suas leis e o seu processo penal. Aquelas cenas tristes de 8 de janeiro, em que nós vimos a depredação dos 3 poderes, que, a meu ver, mostra claramente o quanto nós políticos não temos conseguido ser a voz da população. A meu ver, quando nós tratamos apenas como golpismo e revanchismo, é uma visão muito rasteira, muito superficial de um problema social que existe no Brasil desde 2013, quando o povo foi às ruas protestar contra o pagamento de impostos, uma carga tributária alta, contra a corrupção e a falta de popularidade dos políticos. Eu estou político hoje, e depois do dia 8 de janeiro, o que nós assistimos, senador Rodrigo Cunha, senhoras e senhores, foi o completo esfacelamento do processo penal no Brasil. Eu encerrei minhas férias e vim para Brasília. Chegamos aqui, encontramos grávidas presas, crianças, mulheres amamentando, idosos, gente que não entrou para depredar nada, que estava a centenas de quilômetros, presos na Polícia Federal. Presos! Nós não fazemos isso nem com assaltantes, mas o Estado fez. E aqui eu quero elogiar prontamente a Defensoria Pública da União,
que imediatamente, a meu pedido, ingressou no Supremo Tribunal Federal e nós conseguimos no dia seguinte liberar 700 pessoas que estavam ali detidas ao arrepio da Constituição brasileira. Não estou defendendo nenhum tipo de depredação, de ataque, de golpismo à democracia, mas nós, repito, não podemos responder com a arbitrariedade jurídica. Os juízes das nossas audiências de custódia, senadores e senadoras, quem me assiste, os juízes, o CNJ diz que eles podem liberar as pessoas que não cometeram crime, que não têm antecedentes. Os juízes não puderam fazer isso. Todas as pessoas foram encaminhadas para as penitenciárias. Onde é que nós estamos, senador? Um ministro tomando a justiça sozinho nesse país. Nós não podemos responder aos ataques à democracia com arbitrariedade jurídica. E agora, no esteio de todas essas decisões, eu venho aqui em nome de todas as representações religiosas, católicas, evangélicas, que prezam pelos missionários para denunciar e agir contra outra arbitrariedade. A FUNAI, agora, diante da crise dos Yanomamis, uma crise humanitária absurda, uma crise humanitária que nós deveríamos nos envergonhar, mas que a gente precisa esclarecer em profundidade, porque boa parte daqueles índios não moram do lado brasileiro da fronteira. Os índios que moram do nosso lado, por menos assistidos que sejam, estão nas imagens e dando entrevistas, todos eles com saúde e sustentados. A FUNAI, diante daquilo, baixou uma portaria proibindo missionários de entrar em áreas indígenas para exercerem a sua função. Diz a portaria que é proibido todo e qualquer tipo de proselitismo religioso. Isso é preconceito contra quem há décadas ajuda os indígenas e inclusive denuncia a situação de precariedade dos índios. Porque os missionários, eles têm um trabalho fundamental de apoio ao Estado, porque nós não temos condição de estar em todos os lugares. Isso demonstra claramente um preconceito que hoje existe e começa a se formar contra as igrejas brasileiras. Como é, senhor Rodrigo Cunha, que freiras, frades, que trabalham como missionários vão poder entrar se eles não podem usar seus hábitos? Porque a portaria é clara, não se pode vestir absolutamente nenhum tipo de imagem ou qualquer coisa. Isso é um absurdo contra a liberdade religiosa no Brasil. Diz ainda a portaria, obrigado pela paciência, que está aqui, eu vou ler com clareza. A conexão do acúmulo de lixo nas aldeias está ligada à suposta liberação de brancos circulando nas áreas. Senhores, onde é que nós estamos nesse país? Agora, qualquer um pode chegar aqui com caráter subjetivo e tomar decisões como essa. É um absurdo o que está acontecendo e nós precisamos ouvir aqui da oposição, do senador Jacques Wagner, uma palavra que me deu alento, de dizer o seguinte: senador Carlos Viana, quando o ex-presidente Lula era julgado, a esquerda, o PT, reclamava que um juiz não era um juiz imparcial. Hoje eu vejo todos aplaudindo a imparcialidade de um ministro, aplaudindo a imparcialidade diante da Constituição, e nós aqui passivamente aceitando tudo como se fosse normal. Pela terceira vez, nós não podemos responder aos ataques da democracia com a arbitrariedade jurídica. E por isso, senhor presidente, em nome de todos os missionários evangélicos, católicos, espíritas, eu estou ingressando no Tribunal Federal com um pedido de inconstitucionalidade dessa portaria por ataque à liberdade religiosa em nosso país. Estou também entrando com um decreto aqui, derrubando essa portaria da FUNAI, que é um assinte a todos nós e à Constituição. Nós não podemos nos calar. É hora, como disse aqui o senador Jacques Wagner comigo, de nós, com juízo, responsabilidade, discutimos o que está acontecendo no Brasil. E eu não posso me calar, porque conheço a seriedade do trabalho missionário que é feito pela Igreja Católica, conheço a seriedade do trabalho que é feito pelos meus irmãos evangélicos, que levam comida, médico, assistência de todo tipo aos indígenas. Conheço diversos indígenas que são pastores e que estão lá nas aldeias, porque, senhores e senhoras, o princípio do cristianismo
O princípio da nossa fé é ide pelo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. O dia que nós não fizermos mais isso, não poderemos ser chamados de cristãos e honrarmos o sangue de Jesus derramado naquela cruz. E como legisladores, nós temos que ficar atentos a essas arbitrariedades. Eu espero sinceramente que antes de uma decisão do Supremo, a FUNAI reveja o absurdo dessa portaria que é contra a liberdade religiosa em nosso país e que órgão nenhum venha usar de proselitismo religioso para quem só deseja o bem, o amor ao próximo e a melhora daqueles que são mais comuns, mais simples e vulneráveis. Muito obrigado, senador Rodrigo.